Antes de iniciarmos esta disciplina, eletromagnetismo, necessário se faz dizer ou explicar o que é o eletromagnetismo ou o que é eletromagnetismo. E aí temos várias formas de entender o que é esta ciência. Na verdade, poderíamos pensar três maneiras de explicar. Em primeiro lugar, podemos definir o eletromagnetismo como a ciência que se propõe a entender, estudar e, muitas vezes, provocar fenômenos eletromagnéticos, né? De forma que o primeiro conceito aqui importante é este conceito, né, de fenômeno eletromagnético. E são muitos. Quase tudo que ocorre no nosso mundo ocorre por conta das interações eletromagnéticas, das forças eletromagnéticas. Veja-se o caso de uma tempestade. A formação de uma tempestade é de origem eletromagnética, um processo de separação de cargas elétricas na atmosfera, provocando raios e, consequentemente, trovões. Mas tempestade, por exemplo, é um fenômeno eletromagnético. A luz. Ora, estamos tão habituados com a luz, né? E que muitas vezes a gente não se dá conta de que se pode e se deve entender a luz estudando o eletromagnetismo. Então, a luz é um fenômeno eletromagnético. A vida é outro fenômeno eletromagnético. Podemos também pensar em átomos e moléculas, né? Ora, o caso dos átomos é mais simples, porque aqui temos forças entre estas partículas, que são os prótons, né, inseridos no núcleo atômico, e os elétrons. Sim, o núcleo atrai os elétrons por meio de uma força elétrica. Consequentemente, uma das consequências ou um dos fenômenos associados ao eletromagnetismo é a formação de átomos e moléculas. Moléculas são essenciais, algumas delas, para a vida. Consequentemente, são muitos os fenômenos observados no dia a dia no nosso mundo. Quase todos os fenômenos são eletromagnéticos, uns poucos não o são. Por exemplo, a queda dos objetos, o movimento dos projéteis, a existência da atmosfera terrestre, podem ser acreditadas à gravitação, que é um outro tipo de força, mas os demais fenômenos são todos eles de origem eletromagnética. Então, esta seria a primeira forma de definir o eletromagnetismo. Mas o eletromagnetismo pode ser também entendido como a ciência que estuda, analisa, prevê fenômenos, e estes fenômenos, que são os fenômenos eletromagnéticos, eles ocorrem por conta da existência de forças ou interações, né, entre partículas como o próton, é um exemplo,
e partículas elementares, como é o caso do elétron, né? Ou seja, desde que estas partículas, esses objetos, essas partículas elementares sejam ou tenham dois atributos. Nós vamos explicar especialmente a carga elétrica, mas também o spin, porque o spin é importante para entendermos o ferromagnetismo, entendermos os ímãs, que é um outro fenômeno eletromagnético, a atração ou repulsão, né, entre ímãs, né? Aqui eu tenho, por exemplo, uma figura, né, ilustrando uma partícula que é fundamental no eletromagnetismo. Essa partícula é o elétron e ela é dotada de dois atributos, a carga elétrica e o spin. Como resultado disso, nós podemos ver o elétron como sendo uma carga elétrica e, ao mesmo tempo, como sendo um pequeno ímã. As partículas elementares e as partículas podem sempre ser pensadas como sendo um pequeno ímã dotado, claro, essa partícula de carga elétrica. Mas o fato é que as cargas elétricas, né, elas podem ser cargas elétricas, né, positivas, né, e podem ser cargas elétricas positivas, como é o caso do próton, né, e podem ser também cargas elétricas negativas, né, como é o caso do elétron. Cargas de sinal oposto, como é o caso aqui, elas tendem a se atrair. E esse é um fenômeno eletromagnético, forças entre objetos dotados de carga elétrica. O núcleo dos átomos é positivo, porque nele nós temos nêutrons, que são partículas neutras, como o nome indica, não tem carga elétrica, e também partículas de carga positiva, que são os prótons, né? De forma que, para a gente entender a estrutura do átomo, né, a gente precisa levar em conta estas partículas que só os prótons interagem entre si através de forças de repulsão. Mas os nêutrons, eles têm uma carga elétrica negativa. De forma que eu apresentei aqui duas definições do eletromagnetismo. Num curso mais avançado, a gente fala também de outra partícula, que é o fóton, e podemos definir o eletromagnetismo como sendo a ciência na qual a gente estuda as interações intermediadas ou mediadas pelos fótons.